Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é sempre uma alegria estar aqui com você para meditar, refletir e estudar a Palavra de Deus. E neste mês é uma alegria ainda maior, porque estamos celebrando o mês da Bíblia. O início deste mês nos convida então a intensificarmos a leitura das Sagradas Escrituras. A gente sempre fala aqui no programa que conhecer as Escrituras é conhecer o próprio Cristo, aquele que queremos anunciar, testemunhar com a alegria de nossas vidas. Por isso, neste mês, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a criar cada vez mais uma intimidade com a Palavra de Deus. Por isso, antes de estudarmos a Palavra de Deus, como sempre fazemos, vamos nos colocar em oração, pedindo ao Espírito de Deus que ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Rezemos. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. Aqui no Brasil, nós sempre somos convidados a viver de um modo muito intenso o mês de setembro, dedicando-se, formando grupos para estudar a Palavra de Deus. E a Igreja no Brasil atenta a esta necessidade de nos tornar cada vez mais íntimos desta palavra. Ela sempre nos propõe um livro a ser estudado. Por isso, neste mês, aqui no nosso programa, vamos estar dedicando nosso tempo para juntos entendermos um pouco mais o que São Paulo quer dizer com a carta que ele dirige à comunidade de Gálatas. Por isso, neste momento, eu convido você a tomar em suas mãos a Palavra de Deus e juntos queremos escutar a palavra que o Senhor, no dia de hoje, oferece a cada um de nós através de Gálatas 3, dos versos 23 ao verso 29. Atentos, escutemos a palavra do Senhor. Todavia, antes que viesse a fé, estávamos presos debaixo da guarda da lei, à espera da fé que devia revelar-se. Assim, a lei nos serviu de educadora até Cristo, para obtermos da fé nossa justificação. Mas, com a vinda da fé, não estamos mais sob a guarda dessa educadora, pois vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos os que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não existe mais judeu nem grego, não existe mais escravo nem livre, não existe mais homem nem mulher, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Acabamos de escutar um trecho da palavra que foi tirada no dia de hoje do livro da Carta de São Paulo à comunidade de Gálatas. Mas antes de meditarmos esta palavra, antes de conhecermos um pouco mais o que esta palavra tem a nos dizer, eu gostaria de lembrar que neste ano estamos celebrando 50 anos do mês da Bíblia aqui no Brasil. E a pergunta que vem ao nosso coração é esta: como nasceu este ano? Nós sabemos que a Igreja do Brasil e a Igreja do mundo foi convidada ali na década de 60 a viver um tempo todo especial, o tempo do concílio. Bispos, teólogos, leigos e leigas do mundo inteiro se mobilizaram para que a Igreja pudesse crescer no seu diálogo com o mundo contemporâneo. Estar neste mundo não significa partilhar de todas as coisas que aqui acontecem. Para a Igreja, estar neste mundo é ser sal e luz. Por isso, era preciso sentar,
era preciso refletir, era necessário ver aquilo que precisava mudar para que a igreja respondesse a cada dia a sua vocação. Por isso, a igreja viveu, à luz do Espírito de Deus, o Concílio Vaticano II, este tempo oportuno da passagem do Espírito de Deus pela vida da igreja. E este concílio, nas suas entrelinhas, teve como proposta fazer com que toda a comunidade cristã do mundo inteiro tornasse cada vez mais íntima da palavra do Senhor, desta palavra de vida e de esperança. O concílio, ele foi aplicado nos diversos países do mundo. E aqui no Brasil houve uma grande recepção, mas não só uma recepção, uma mobilização para que as propostas do concílio pudessem se tornar cada vez mais concretas na vida do povo. Por isso, buscou-se renovar a liturgia, buscou-se renovar a vida pastoral da igreja, o seu diálogo com o mundo sendo profetiza em meio a tantas desigualdades. Mas a igreja, aqui no Brasil também, a partir dos apelos do concílio, promoveu também inúmeros grupos para estudar, meditar e refletir a palavra de Deus. Assim, há 50 anos, nascia aqui no Brasil este mês que chamamos de um mês temático, mas um mês todo ele dedicado a este grande tema, conhecer as Sagradas Escrituras. Por isso, em muitos lugares do Brasil, até hoje, existem grupos que estudam, que se debruçam sobre a palavra de Deus e encontram nesta palavra a razão da vida missionária da igreja. Esta palavra, Deus a revela a cada um de nós, mas não podemos guardá-la para nós mesmos. Por isso, hoje, celebrando neste nosso primeiro encontro de setembro, o mês da Bíblia, esses 50 anos de história e de dedicação ao estudo da Palavra de Deus aqui nas nossas comunidades, que não são poucas no Brasil, nós queremos olhar para este texto de Gálatas, Gálatas 3, de 23 a 29, porque Deus nos criou para uma vida e uma vida livre em Cristo Jesus. Os seres humanos não têm privilégio maior que se tornarem filhos de Deus. Isto é uma graça para todos nós. Este ponto não é disputado por aqueles que professam afeição por Jesus como Cristo. Aqueles que acreditam na Bíblia como palavra inspirada por Deus concordam em relação à necessidade de serem filhos de Deus mediante a fé. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui está a chave. Através da nossa fé, através de Cristo Jesus, fomos adotados pelo Pai. E por isso, sabemos que os filhos de Deus são co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros do quê? Do reino. Os filhos de Deus têm o direito de clamar Abba. E o que significa esta palavra? Paizinho querido. Nós que somos discípulos de Cristo, aprendemos que Deus está perto de nós, que Deus se faz próximo de cada um de nós e por meio de Cristo podemos contemplá-lo presente no meio de nós. Estes filhos devem receber a glória que o Senhor revela a cada um de nós. Graças a Deus que podemos ser filhos. Muitos de nós concordamos com a necessidade de sermos filhos de Deus, mas nem sempre concordamos com a relação a quem são os filhos de Deus. Um estudo detalhado do nosso texto deve esclarecer um pouco este assunto. Se repararmos expressões equivalentes a vós sois filhos de Deus mediante a fé, podemos entender melhor o que envolve ser filhos de Deus. Se sois de Cristo, esta é uma palavra que o Senhor hoje planta em nossos corações. Para os filhos de Deus, Paulo disse, se sois de Cristo. Se torna filho de Deus por causa de uma compra, assim é de Cristo. Ele foi comprado com o sangue redentor de Jesus. A oferta da vida do Filho é a oferta
da sua vida para que tenhamos vida e vida em abundância. Aqueles que foram comprados, ou seja, redimidos pelo precioso sangue de Cristo, são os mesmos que purificaram suas almas, suas vidas, pela obediência e a verdade. E que foram, então, regenerados mediante a palavra de Deus. Aquele que pertence a Cristo é obrigado a se submeter continuamente à sua autoridade, ou seja, fazer o mesmo que ele fez, cumprir a vontade do Pai. Também sois descendentes de Abraão. Paulo também escreveu aos filhos de Deus, também sois descendentes de Abraão. Quem é filho de Deus, hoje goza este privilégio, por causa de uma grande promessa, a promessa que o Senhor fez a Abraão, e há muito tempo. E isto podemos ler no livro do Gênesis. Os fiéis são herdeiros desta promessa, e nós somos estes fiéis. São filhos, herdeiros, por causa de suas ligações espirituais com Abraão, e não por causa de suas ligações carnais. Aqueles ainda envolvidos na tradição judaica, que se orgulhavam das suas ligações carnais com Abraão, acharam difícil aceitar isso, mas muitas vezes depois de terem aceitado a Cristo. É o objetivo de Paulo com Gálatas 3. Mostrar, apresentar a tais pessoas que é possível alguém ser um filho de Deus, um herdeiro, um descendente de Abraão, sem fazer parte da sua descendência carnal e separado da sua lei nacional, a lei de Moisés. Ele mostra que a promessa de Deus a Abraão incluía mais do que seus herdeiros carnais, incluía todos os povos, os gentios, todos aqueles que desejassem aderir ao Senhor. Cristo era a semente, através da qual as nações do mundo seriam abençoadas. Assim, aqueles em Cristo são descendentes de Abraão. E esta bênção veio através de uma grande promessa, dada antes da lei de Moisés. E assim, mostrando que se é filho de Deus pela fé em Cristo, de acordo com a promessa e não de acordo com a lei. Então, qualquer pessoa, seja judeu ou grego, pode, pela fé, ser recipiente da bênção prometida à descendência de Abraão, sem ser descendente pela carne ou estar sujeito à lei dada aos seus descendentes carnais. Esta lei, desde então, serviu o seu propósito. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Além disso, Paulo disse, todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo ensina à comunidade que fazemos parte de um corpo, e este corpo tem como cabeça o Cristo Jesus, que nos move, que nos motiva a viver cada vez na caminhada. Um filho de Deus é unido com todos os outros que são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Em Cristo há um só corpo, uma só igreja. E aqueles que estavam longes são reconciliados em um corpo. A Bíblia não conta nada de filhos de Deus estando em Cristo e estando em corpos ou igrejas diferentes. A união está em Cristo e não numa união fabricada, pregada em conferências humanas. É o resultado natural de todas as pessoas serem reconciliadas com Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus. E Paulo continuou escrevendo a estas pessoas, porque todos quantos fostes batizados em Cristo. A palavra porque, que inicia o versículo 27, mostra que o autor está dando uma razão por serem filhos de Deus mediante a fé. O motivo exato por serem filhos de Deus é que foram batizados em Cristo. E por isso, meu irmão e minha irmã, é o batismo que nos une numa só fé, num só serviço, em uma só missão: anunciar, testemunhar a palavra de Deus a todo mundo. Que este mês da Bíblia
seja um mês todo especial para mim, para a nossa comunidade, para as nossas famílias, para que, alimentados pela palavra do Senhor, sejamos verdadeiramente discípulos e missionários de Jesus Cristo. E continuando a meditar a palavra de Deus, nós queremos convidar a irmã Custódia, que sempre nos ajuda aqui no nosso programa a rezar e a cantar os salmos que expressam a nossa oração que chega ao coração do Pai. Acompanhemos. Queridos telespectadores da TV Aparecida, amigos, família dos devotos, devotos mirins, juventude e todos vocês que amam a TV Aparecida, a TV da Mãe de Jesus. No Salmo Emoção Orante, hoje nós vamos cantar um salmo de louvor. E esse salmo de louvor também, além dele ser de louvor, ele é um salmo que não é responsorial, ele não responde à leitura. Ele pode responder numa outra forma de composição, como a salmódica. O salmo, então, ele é uma balada, inclusive 6/8, e é para a liturgia. Mas a liturgia, ou a entrada da missa, que é muito bom para a entrada nas missas de louvor, dos evangelhos mais alegres, ou então você pode cantar também no momento da comunhão, ou nas celebrações você pode cantar. Então, ele não segue o aspecto salmódico para se cantar depois da leitura. Ou, falei salmódico, mas pode ser responso, de resposta à primeira leitura. Esse Salmo 145, com ele, nós começamos uma caminhada, sabe? Uma caminhada à alegria sem fim. Aliás, o aleluia sem fim, que é o último salmo, o 150. Então, quando você quiser fazer um salmo de louvor, tem também o 99, o 97, o 95, mas se você quiser todos de louvor, assim para valer na sua família, nos seus negócios, o que acontecer de bom, e você pegar a Bíblia, você pega o 145, 146, 147, 148, 149 e o 150, que é um dos salmos mais curtos da Bíblia, e é o Aleluia sem fim. O Salmo 145 é um salmo que ele começa, primeiro ele vai ter um refrão, o começo ele vai falar o que Deus faz, vem de uma perseguição que o salmista havia sofrido. Daí ele sofre a perseguição, ele supera e depois ele começa a louvar. Assim que acontece com a oração. Então, quando você reza, se você acaba muito triste, eu acho que você não conseguiu rezar assim com aquela força, sabe? Eu acho que a gente tem que, inclusive, se acalmar. Muitas vezes que a gente está bem agitado, ou às vezes a gente está quase atingindo o seu físico quando você tem um sofrimento grande, mas você tem que rezar com uma energia tal de fé que aquilo vai tranquilizar você. Então, Salmo 145 para acompanhar o rito ou integrar o rito. Vamos lá. Balada 6/8. Por melhor que seja alguém, chega o dia em que há de faltar. Só o Deus vivo a palavra mantém, e jamais ele há de falhar. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Nosso Deus põe-se do lado dos famintos e injustiçados, dos pobres e oprimidos, dos injustamente vencidos. Quero cantar
nasce sempre, sua força é a força da gente. Vamos todos louvar nosso Deus. Pode cantar. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Quero cantar ao Senhor sempre enquanto eu viver. Você tem essa proposta? É muito bom a gente cantar ao Senhor sempre que nós vivermos. E também, sabe, gente, valorizar as coisas positivas. Tem gente que ele só consegue captar coisas negativas. Até de outras pessoas, ele não consegue ver o bem, não consegue ver valores. Então vamos ser essas pessoas que cantam sempre, sabe, esse louvor ao Senhor. Que o nosso quadro, a emoção orante nos atinja cada vez mais para a alegria, para o bem, para louvar o Senhor, para perceber os bens que vêm do alto, que vêm do nosso Deus. Obrigada, valeu, até mais. Muito obrigado, irmã Custódia, por ter nos ajudado a cantar e a rezar o Salmo 145. Cantar o Salmo é sempre uma experiência gratificante para todos nós que queremos sempre estabelecer uma relação de intimidade com o Senhor, que vem sempre ao nosso encontro e nos atende em nossos pedidos. E nós queremos continuar o nosso estudo bíblico, chamando agora o nosso plantão bíblico. É sempre uma alegria ter aqui um missionário redentorista que nos ajuda a crescer ainda mais no conhecimento da palavra do Senhor. Atentos, acompanhemos. Padre Rodrigo, aqui estamos com o plantão bíblico e aqui da nossa Academia Marial, onde qualquer pessoa pode ser sócio dessa Academia Marial de Aparecida, não é mesmo? Pode também ser membro da família dos devotos e nos ajudar aí em tudo aquilo que a gente faz pela TV, pelos meios de comunicação. E veja, vem uma pergunta lá de Afogados, em Pernambuco, a Luísa e a Cristina perguntando para nós exatamente, entende, qual é o conteúdo da carta de São Paulo aos Gálatas, né? Neste mês de setembro, em que a gente se debruça para meditar esta carta tão importante. Minha gente, para compreender a carta aos Gálatas, é bom lembrar que São Paulo foi fundador de comunidades, né? A Galácia fica lá para o lado da Turquia e ele criou inúmeras comunidades, né? Sempre naquele, digamos assim, ardor de Paulo de pregar Jesus Cristo como fonte de liberdade, de graça e de salvação. E não é que acontece que alguns cristãos judeus convertidos como cristãos, vindos lá da comunidade de Jerusalém, resolvem ir até a Galácia e lá eles vão contradizer São Paulo. Eles querem que todos aqueles que se fazem cristãos, ou se faziam cristãos, que ele primeiramente adotasse as leis dos judeus, do Antigo Testamento, circuncisão e ritos e tudo isso, né? Aí então São Paulo escreve uma carta indignada. A carta aos Gálatas, ele está indignado exatamente com aquelas comunidades que se deixaram levar por essa prosa, esse fake news, digamos assim, né, desse pessoal que vinha de Jerusalém. E aí São Paulo insiste então nessa dimensão: a lei não salva ninguém, quem salva é Jesus, é a sua graça, é o Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus, né? Nós somos herdeiros de Jesus Cristo. Ele vai colocando muito claro que nós fomos chamados à liberdade, né, e não à escravidão da lei. E que Jesus veio libertar dessas leis todas do Antigo Testamento. É Ele o nosso novo Moisés. Creio que é muito importante isso aí, porque São Paulo afirma a sua autoridade e ele vai dizer: para mim, viver é Cristo. Ele que me amou e se entregou por mim. E eu não vou ser escravo de nenhuma outra lei, nem quero que vocês, meus discípulos, se tornem escravos. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de amor. E o que podemos fazer é cada vez mais praticar o nosso amor ao próximo. É muito bonita essa carta, vale a pena se debruçar sobre ela durante esse mês de setembro.
Fique com Deus e com a carta aos Gálatas. Agradecemos ao missionário redentorista que nos ajudou a conhecer um pouco mais a palavra de Deus. E eu quero fazer um convite a você que está sempre aqui com a gente estudando a palavra de Deus. Venha fazer parte desta obra. Todos os meses, se você faz parte aqui da família dos devotos, você recebe em sua casa um encarte bíblico. Este encarte ajuda você e a sua família a conhecer ainda mais a palavra de Deus. E também recebe a revista de Aparecida, com informações aqui da Casa da Mãe. Faça parte desta obra de evangelização. Você ajuda a revestir a Casa da Mãe com a palavra, mas a sua vida também é revestida com a palavra de Deus. Faça contato conosco e faça parte desta grande obra que está ajudando a revestir as fachadas do Santuário Norte aqui do Santuário. E você que recebeu o seu encarte, que recebeu a revista de Aparecida, você tem lá mais um pedacinho do seu calendário para que ele possa cada vez mais ir assumindo a figura que este ano é colocado para que a gente possa refletir. Por isso, não deixe de participar desta família que tanto coopera com as obras de evangelização aqui do Santuário. E mais uma vez, quero agradecer a você que ficou conosco neste momento tão especial de estudo da Palavra do Senhor. Não deixe de criar aí na sua comunidade também um grupo para estudar a Palavra de Deus. E agora, queremos invocar de Maria a bênção de Deus para que sejamos servidores da Palavra, que é o Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.